Olá, eu sou Elias Francisco, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo e fique à vontade para fazer seus comentários e se inscrever aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre as comparações entre gerente e líder, que são constantemente publicadas na internet. Será que essas comparações são justas? Será que elas são relevantes ou têm algum propósito? Bom, eu vou dar a minha opinião agora. Vamos lá? Para facilitar o entendimento aqui na nossa discussão, vamos considerar o gerente aquele gestor que desenvolve mais as habilidades operacionais, como gestão das estruturas e dos processos. E líder, aquele gestor que desenvolve mais as habilidades de gestão de pessoas, ok? Se você for agora lá no Google e digitar gerente versus líder e clicar naquele botão de imagens, vai aparecer inúmeros quadros apresentando a diferença entre o gerente e o líder. Você verá que quase sempre o gerente ou o chefe é o vilão da história e o líder aparece sempre como o mocinho. Talvez você já esteja pensando assim: lá vem mais um gerentão das antigas dizendo que o que vale mesmo é o resultado e que esse negócio de liderança não funciona na prática. Bom, está lançado o desafio. Assista o vídeo e faça os seus comentários para a gente fazer uma discussão depois. Eu selecionei algumas comparações na internet para a gente discutir aqui. Vamos lá? O gerente ameaça e o líder incentiva. Bom, ameaçar um funcionário não se trata de uma característica de gestor, nem de gerente, nem de líder. Isso é crime previsto em lei com detenção de 1 a 2 anos. Por isso, nós vamos retirar aqui da nossa discussão, ok? O gerente foca na estrutura e nos processos, e o líder foca nas pessoas. Bom, concordo, né? Ainda hoje, as empresas promovem para gestor aquele funcionário de melhor desempenho, né? E sem avaliar as suas habilidades de liderança. Esses gerentes precisam de ajuda de profissionais especializados em gestão de pessoas, porque senão certamente eles não conseguirão trazer os resultados esperados. O gerente aponta o culpado e o líder assume responsabilidades. Eu vejo que é uma comparação maliciosa, né? Utiliza o termo culpado, né? Já foi julgado, já foi condenado, né? Para caracterizar o gerente, e o termo responsável, né? Para caracterizar o líder. E não basta assumir responsabilidades, é necessário apontar as falhas e orientar o funcionário. Talvez fosse mais adequado comparar a qualidade de feedback de ambos os gestores, né? E eu acho que se fosse assim, o líder teria mais sucesso que o gerente. O gerente fiscaliza e o líder acompanha. Eu entendo aqui nessa comparação que esse termo fiscalizar esteja no sentido de observar para punir as falhas. E o termo acompanhar no sentido de observar para orientar o funcionário. É uma comparação bem radical. Tanto que eu, na minha jornada de 20 anos, eu ainda não encontrei um gerente fiscalizador. Talvez esse tipo de profissional já tivesse sido demitido por assédio moral ou por incompetência. O gerente manda e o líder orienta. Imagina na rotina do trabalho o líder orientando o funcionário todas as vezes que lhe pedir para executar uma tarefa. Isso não faz sentido, né? Talvez fosse mais adequado comparar aqui as habilidades de delegar ou de orientar, né? Eu vejo o gerente melhor na orientação, porque ele conhece mais o conteúdo do serviço. E o líder melhor em delegar as atividades, porque ele tem uma tendência em confiar mais na equipe. O gerente é autoritário e o líder mais companheiro, né? Eu acho uma comparação tendenciosa a favor do líder. Não faz sentido comparar autoritário com companheiro. Talvez fosse melhor comparar o autoritário com o democrático. Se fosse assim, eu vejo o gerente com a tendência a ser mais autoritário e o líder com a tendência a ser mais democrático. E decisões democráticas são melhores, né?
O gerente aceita a situação e o líder desafia. Eu acho que essa comparação está invertida porque o gerente, geralmente aqui mais autoritário e menos companheiro, tenderia naturalmente, rejeitar a situação. Enquanto que o líder mais companheiro, mais democrático, ele tenderia a aceitar uma situação. Eu acho também que o líder ele teria mais sucesso em utilizar o desafio como instrumento para motivar a sua equipe. O gerente é conservador e o líder inovador. Bom, eu concordo com essa comparação, mas com uma ressalva. Apenas para as empresas que definem seus cargos em função da estratégia, em vez de moldar os cargos para acomodar as habilidades de seus gestores. Neste caso, o líder constituiria uma equipe mais adversa que a equipe do gerente. E a diversidade é fundamental para a inovação. Os gerentes controlam riscos e os líderes assumem riscos. Se você conseguir controlar um evento, ele deixa de ser risco. Então os riscos não são para ser controlados, os riscos são para ser minimizados por meio de planejamento e de capacitação. Talvez a ideia dessa comparação fosse em relação à audácia, Quem seria mais audacioso, o líder ou o gerente? Eu não consigo ver uma correlação entre audácia e as habilidades de líder e gerente que estamos discutindo aqui. A audácia seria ter muito mais pertinência com a natureza individual de cada uma pessoa, de cada um de nós. O gerente tem visão de curto prazo e o líder visão de longo prazo. Mais uma vez, eu não consigo ver correlação em visão de curto e longo prazo com a natureza das habilidades de gerente e de líder que estamos discutindo aqui. E tem mais, se essa comparação tivesse algum fundamento, gerentes e líderes, tanto faz um como o outro, estariam fadados ao fracasso porque ambas as visões de curto e longo prazo são imprescindíveis para o sucesso do gestor. O gerente é eficiente e o líder eficaz. Considerando que eficiência seja executar corretamente uma tarefa e eficácia executar as tarefas que devem ser realizadas, eu vejo que quem tem mais foco na estrutura e nos processos, que é o caso do gerente, ele seria mais eficaz. E o líder que tem mais foco nas pessoas, ele seria mais eficiente. Então, eu vejo que essa comparação está invertida, E de toda forma, o gestor precisa ser efetivo, É uma soma de eficiente e eficaz. Conclusão. Na minha opinião, essas comparações são pouco fundamentadas e têm o propósito incondicional de favorecer o gestor que desenvolve mais as habilidades de liderança do que aquele gestor que desenvolve mais as habilidades operacionais. Comparações à parte, eu vejo que um gestor de sucesso não atua como líder e nem como gerente o tempo todo. Ele desenvolve ambas habilidades e sabe muito bem o momento certo para utilizá-las. Muitas vezes ele se apresenta como tímido ou extrovertido, democrático ou autoritário, conservador ou inovador, mas sempre mantendo-se efetivo, com visões de curto prazo, de longo prazo, melhorando o seu feedback e principalmente motivando a sua equipe. Bom, pessoal, essa é a minha opinião sobre essas comparações de gerente e de líder, E você? Concorda? Não concorda? De qualquer forma, deixe o seu comentário aqui no vídeo que vai ser bem legal a gente discutir outros pontos de vista. Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever e clicar naquele sininho para não perder as próximas publicações. Espero que vocês tenham gostado. Somente o que ainda vamos aprender nos levará aonde queremos chegar. Fiquem com Deus e até a próxima.